Entre Família está de volta. É tão bom estar conectadinho com você. Eu recebi aqui, ó, duas mensagens de duas mulheres que estão assistindo a gente pelo YouTube. A Marli Maria Mager, olha só o que ela está falando. Costurando e assistindo Entre Família. Amo esse programa, aprendo muito. Então, Marli, um beijo para você. Que bom que você está aprendendo com a gente. Continua conectadinha costurando aí, porque a história de hoje vai te emocionar. E a Cláudia Lessa falando, como Deus é maravilhoso, cuida sempre, muita gratidão. É isso, Cláudia. E hoje o programa falando sobre milagres. A gente também trouxe esse cantinho aqui, né? Trouxe para esse cantinho do quadro Canal da Mãe uma história de milagre que eu tenho certeza que vai te surpreender. Então continua conectado, roda a vinheta que agora começa o quadro Canal da Mãe. Patrícia Piper, né, minha companheira desse quadro, hoje não pôde estar aqui, mas está aqui no nosso coração, viu, Paty? Já deixei reservado ali o seu sofá para você, em espírito, estar aqui com a gente de alguma forma. Sempre nesse quadro, né, eu e a Paty, a gente está aqui trazendo algumas inquietações e indagações maternas, mas hoje a gente vai se deliciar na história de um milagre materno. É uma história muito emocionante. Eu quero dar as boas-vindas para ela que está aqui. Seja muito bem-vinda, Flávia Rabite, que é vendedora, é mãe da Sara Rabite, que é produtora e repórter aqui do Entre Família. Isso muito mesmo. parecidas, né? Lindas tanto quanto. Então, seja muito bem-vinda, viu, Flávia? Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Eu comentava com você aqui que é uma história que eu sei, assim, mais ou menos, né? Porque uma vez até perguntei para Sarinha e tal, mas hoje eu vou conhecer mais profundamente essa história. É uma história bonita. Eu sei aqui do começo que você estava indo a uma consulta e de repente você descobriu que estava no início de um câncer. Isso mesmo. Como é que foi esse processo? Na época você não tinha filhos, lembra mais ou menos a idade que você tinha? Eu estava mais ou menos com 23 para 24 anos. Novinha. Tinha mais ou menos 1 ano e pouco de casada. E tive a notícia que estava assim com uma mancha no colo do útero, que no início os médicos falaram que não era nada demais, que era um tratamento um pouco mais prolongado, que não tinha problemas. Mas no decorrer do tratamento foi indo e realmente estava virando um câncer. E a notícia pior foi aquela, né? Você não é mãe, tem um sonho de ser mãe e não vai poder ser mãe. Temos que tirar o colo do útero, de princípio. Na cirurgia, eles iam decidir se tirava só o colo ou se tiraria o útero. Vamos só parar um pouquinho na história para falar sobre esse seu sonho de ser mãe. Eu imagino como uma jovem recém-casada, esse era um sonho para você. Você se idealizava muito assim na maternidade, imaginando como seriam seus filhos? Com certeza. Pensava assim, gente, eu imaginava assim como era cuidar de uma boneca. Uhum. Pensava assim, os primeiros banhos, os primeiros meses, crescer, cuidar, levar para a escola. E quando veio a notícia, eu falei assim, acho que eu não vou viver nada disso, né? Foi um baque. Aí eu pensei assim, não, mas eu tenho um Deus que eu sigo, um Deus que eu acredito, e Ele sabe de todas as coisas. Foi muito choro, mas muito assim, eu sempre acreditei em Deus. Uhum. Eu falei assim, Deus, Ele sabe do meu futuro. Uma coisa que eu falei assim, eu não sei. Uhum. Ele sabia do meu coração, a vontade de ser mãe, o desejo de criar, de ver um ser eu acho que vai te abençoar, que você vai abençoar esse ser. E aquilo tudo foi para o chão. Eu lembro como fosse hoje, eu ia para a igreja, louvar o Senhor, e era em lágrimas. Mas, ao mesmo tempo, acreditando que... Ele ia fazer um milagre. Eu não acreditava nem no milagre, no início. Eu acreditava que Deus, como sempre acredito, que Deus ele é o autor da minha vida e que Ele sabe o que vai fazer com a minha vida, que Ele sabe o que é melhor para mim no futuro. Eu acreditava que, naquele momento, o meu desejo não era o desejo de Deus. Eu cheguei a pensar nisso. Mas doía. Imagino, né? Porque Doía. nem sempre a gente está aberto a entender as vontades de Deus. A gente tem os nossos sonhos cativados no nosso coração.
E o que que aconteceu quando você foi para fazer a cirurgia? Até então eles tinham falado para você, ou a gente tira o útero todo, ou a gente tira o colo. E aí você chegou para fazer a cirurgia. Aí eles falaram assim, no método da medicina, falou assim, nós temos que esperar você menstruar para na hora da cirurgia não ter um sangramento interno. Certo. Aí tá bom. E menstruação não veio. Aí falou assim, ué. E eu fiz todas as precauções, não poderia estar grávida. Falei assim, aí eles falaram assim, não, isso é o psicológico, o querer tanto ser mãe, você está, tipo assim, com uma gravidez psicológica. Aham. Então nós vamos fazer o exame para ver que você, assim, você não está grávida, você vai menstruar para a gente poder fazer a cirurgia. Porque o câncer estava, assim, cada 15 dias eu fazia uma biópsia e estava crescendo muito rápido, estava evoluindo muito. E não é que eu estava grávida de 15 dias? Nossa. Aí os médicos falaram assim, você pirou, né? Eu falei assim, não, é Deus. Eu falei assim, não tem como. E eles não sabiam o que fazer comigo. A médica virou e falou assim, temos que estudar o seu caso. Pois está evoluindo muito rápido, eles falaram assim, a gente não sabe se a gente continua ou não com a gravidez. Então, eles pediram um tempo, então todos os juntaram uma equipe médica lá em Juiz de Fora e falaram assim, nós vamos estudar o seu caso, vai para casa. Então, você com câncer, grávida e vai para casa. E como que ficou sua cabeça nesse momento para você que estava entregando tudo nas mãos de Deus? Que leitura você fazia? Eu continuei, você fica naquela, né? O que você vai ser da sua vida? Você está com câncer, está evoluindo, não pode ficar, está agora com uma gestação, que nem os médicos falaram que não sabem o que vai fazer com você, mas confiando sempre no Senhor. Entregando. Entregando sempre nele. Dali quanto tempo eles entraram em contato? Foram mais ou menos uns 15 dias. Juntaram, me chamaram e falaram assim, você tem que decidir, porque cada médico chegou numa conclusão. Então, a decisão de ficar ou não com a criança era sua? Era minha. Aí eu lembro como fosse hoje, foram 5 médicos. A que descobriu a doença, virou para mim e falou assim, Flávia, você acredita em Deus. Então, na situação que está, o jeito como foi, curte a gravidez e vamos ver o que vai dar. Então, não me deu certeza. 2 médicos trabalhavam juntos, lá e falaram assim, olha, nós queremos fazer uma outra biópsia. Só que essa biópsia pode vir a acontecer um aborto espontâneo. Então, você vai ter que assinar um termo que pode vir a acontecer um aborto. Como pode também não acontecer. Mas para eu te dar, falar assim, não, vai continuar não com a gravidez, eu preciso dessa biópsia. Que já tinha se passado, uns 20 dias, né? 15 para eles analisarem, até o exame e tudo. Tá. E o outro falou assim, eu não sei o que faço. E um outro virou e falou assim, eu abortaria e a gente procede com a retirada do útero. Falei, tem que ser agora que tem que decidir? Falei assim, você decide. Aí eu olhei e falei assim, eu vou para ela que pediu para eu curtir minha gravidez. Que eu acredito em Deus. E fui. Mas o mais interessante que foi uma gravidez tranquila, e eles falaram assim, olha, Flávia, vai ser uma gravidez de cama, vai ser uma gravidez de risco, pode ser que você vai ter um aborto espontâneo, porque o seu colo do útero está fraco, né? Então, assim, eu falei, curti minha gravidez. E você não ficou encasquetada com aquele tumor dividindo o espaço ali com a sua bebezinha? Você acredita que não? Gente, olha a tranquilidade, Deus agiu, né? Deus, assim... E durante a gestação, Flávia, o tumor estagnou? Ou ele foi evoluindo junto com a gestação? Não, incrível que pareça que eles falaram que eu ia ficar de cama e tudo. Fazia de tudo, gente. Limpava a casa. Com 4 meses eu senti uma dor diferente. Fiz ultrassom, nada. Pode continuar, segue a gravidez, normal. Aí com 8 meses, 32 semanas, eu senti tipo um tampão desprendendo. Aí eu fui no médico e ele falou assim, você não pode ter parto normal. Aí a Sarinha estava querendo sair, porque o útero estava muito fraco. Eu falei assim, não, agora você não consegue continuar mais com a gravidez. Então, mas com 8 meses, eles falaram que eu ia e passei assim, a gravidez normal. Nossa, e com 8 meses a Sara nasceu? Nasceu com 8 meses.
Não chorou, foi uma atenção na hora do parto, porque 8 meses o pulmão acho que não está pronto, né, totalmente. Não tive aquele prazer de ver a criança sair, igual o médico faz, coloca pra gente dar um beijinho, né? Saíram desesperada com ela, mas eu sempre falei assim, Senhor, tá no controle. E ela foi para a incubadora, não a vi no primeiro dia, ela foi, mas nasceu com 49 centímetros, 3 quilos 150. Os médicos falaram assim, acho que nós erramos, hein? Não, a gente não errou porque a gente acompanhou. Então, assim, Deus cuidou o tempo todo. Vamos e a ver. pergunta que você me fez, pode e falar. o câncer? E o câncer? Ele estagnou. Aí eu falava assim com o Senhor, Senhor está fazendo milagre. Quando eu fui fazer a biópsia, para ver como que foi, né, se o câncer, eu falei, eu posso tentar ficar sem o câncer, o senhor pode ter me curado, eu acreditava até nisso. Olha. Mas não. Quando fez a biópsia, deu 8 meses, com mais 2 que teve que esperar, para o útero voltar ao tamanho normal, então 10 meses, né? Ela estagnou, ficou certinho. Ela nem evoluiu e nem regrediu. Foi o tempo suficiente de esperar a gestação, os outros 2 meses que se seguiram. Antes de você contar o que deu esse finalzinho, vamos ver essa bebezinha linda, maravilhosa. Cadê essa neném? Olha a Flávia gravidona, que linda, curtindo aí a gestação, aproveitando. Na incubadora. Agora a Sarinha, que é a bebê, né, na incubadora. Isso aí com pediatra. Com pediatra. Olha a carinha de sapequinha. Gente, esse olharzinho é o olharzinho de hoje, até os dias de hoje. Gente, foi crescendo saudável, perfeitinha, maravilhosa. Que legal. E cadê essa bebê, gente? Todo mundo agora quer ver essa bebê. Será que ela tá por aqui na nossa produção? Ah, a Sara tinha que ter... Olha! Ela veio! Acho que eu vou emocionar. Te amo. Também te amo. Sou apaixonada por ela, gente. Naquela hora, você tinha noção que essa poderia ser a sua única chance de ser mãe? Com certeza. E Deus foi, assim, maravilhoso comigo, não posso reclamar. Né? Veio, deu muitos problemas. Com 2... Eu que sou única, né? Não só por isso do câncer. 2 meses eu fiz a cirurgia, precisou só tirar o colo do útero. Aí os médicos falaram, agora realmente, se eu quisesse ser mãe de novo, aí seria realmente uma gestação complicada. Eu falei, não, o senhor já me deu uma, Tá ótimo. Tá ótimo. Eu sempre falei que foi uma bênção na minha vida. E veio assim, para falar assim, ó, você quis ser mãe? Então vamos ser mãe. Porque ela não dormia, gente, não se adaptou com leite nenhum. Eu tive pouco leite. Detalhe. Leite secou, né? Por conta E eu tinha alergia a todos. Ela fala, o médico falou assim, a gente vai ter que descobrir uma baleia que dá leite porque essa menina consiga alguma coisa para comer. Que testavam vários tipos, caros, baratos e nada deu, né, mãe? Foi de búfala, isso Por mesmo? fim, foi o de búfala. Por isso, olha, essa pele maravilhosa, bebeu leite de búfala, né? Super saudável. Aquela última fotinha, né? Inclusive, outra parte do milagre é que a gente recebeu doação. Então, é super caro, a gente não tinha condições financeiras. E um dono da fazenda ficou muito comovido com a história. Então, e ele doou pra gente, né, mãe? Toda segunda-feira eu estava na fazenda pegando leite para a semana. Olha, é tão interessante, a gente está falando no programa hoje sobre milagre, e a gente vê que Deus não faz milagre pela metade. Porque Não. imagina se ele tivesse feito, ok, isso aqui é uma filha, eu vou te dar. E aí fizesse pela metade com os outros desafios que viriam pela frente. Então a gente vê Deus agindo ainda no milagre. E eu queria saber de você, Sara, como é para você viver essa história de milagre desde o seu nascimento? Eu acho que é uma responsabilidade muito grande, porque as pessoas falam assim comigo, Deus queria que você nascesse, hein? E eu fico, Senhor, o Senhor tem um plano para minha vida. E até então a gente não conhecia a TV Novo Tempo, a gente nunca tinha ouvido falar do sábado. E minha mãe conta que eu era novinha, eu tinha uns 12 anos, quando a gente ouviu pela primeira vez, ela começou a fazer estudo bíblico, e ela me usou, ela falou assim, você pode contar com suas palavras, né? Mas ela falou assim, Deus, essa jovem, se ela gostar, é porque a igreja é verdadeira. Porque todo mundo falava, não, aceita,
você não vai mudar da nossa igreja, que já era evangélica, para essa. E minha mãe conta que ela fez uma oração em segredo para Deus, porque a possibilidade de eu gostar daquela igreja mais calma, totalmente diferente da que a gente frequentava, né? Que não tinha jovens algum. E eu amei, né, mãe? Primeira vez que a gente frequentou, eu não tinha vestido, aí eu comprei um vestidinho e eu adorei. Foi algo que, pela lógica, eu não gostaria, né, mãe? Não tinha como gostar. Veio de uma igreja que cantava, dançava, tinha batuques, tinha sei quantos amigos. E naquele dia o culto na igreja foi um culto dinário, aquele culto calmo. As crianças, tinha 2 adolescentes que participaram Da minha época, da minha idade. na idade dela. Aí eu falei, Senhor, aí eu pensava humanamente, falei, eu vou entrar dentro do carro, perguntar para ela, ela falou, não, mãe, não quero nessa igreja, não. Humanamente, não tinha como uma menina de 11 para 12 anos gostar. Aí entramos para casa, e aí, filha, o que você achou da igreja? Amei, mãe, é a igreja que eu quero ficar. Falei, Senhor, então é aqui realmente que eu tenho que estar. É uma responsabilidade. Eu fico, Deus, vai me mostrando o que o Senhor quer de mim. Eu já preguei muito na igreja, né, mãe? Comecei com uns 13 anos, eu ia nas igrejas de Juiz de Fora, pregando. Então, hoje estou aqui sendo repórter, produtora, mas na faculdade também Deus operou vários milagres. Não, e é interessante isso, porque a gente está falando da Sara bebê, hoje você está com 23. a idade da sua mãe, quando ela estava passando por esse momento de aflição. É verdade. Você atingiu essa maturidade, você já conseguiu a faculdade, foi bolsista também, né? Porque foi toda uma outra história que não dá pra gente contar aqui. Hoje a Sara tá bem, né? Aqui trabalhando com a gente. Então, olha só como é o ciclo da vida, como é um milagre. E o que eu acho mais interessante de tudo isso é que vocês têm uma relação linda. Eu sei que a gente tem que acabar, mas eu acho que para concluir aqui, se alguma de vocês quiser falar esse momentinho dessa conexão que vocês têm, que é muito profunda. Vocês duas já enfrentaram muitas dificuldades, né? Dentro de casa, né? Com pessoas próximas. E vocês estão aí juntinhas, né? Eu queria, assim, dar um conselho até para as mães, que filhos é bênção. E eu sempre falei assim, acho que independente do que eu passei, às vezes quando ela passava a noite sem dormir e tudo, uma arte pequena, eu nunca deixei de falar assim, é minha bênção. E hoje ela é minha bênção em todos os momentos. Então, eu queria deixar para os pais, filho é uma bênção. Tá fazendo uma arte, sempre abençoa e fala, é uma bênção. E ele passa a ser, porque o poder da mãe é grande. Que lindo. É isso Essa que eu queria falar. conexão realmente é surreal. As pessoas falam, como é que a sua mãe é sua amiga? Porque não tem como, né? Tipo, mãe vai dar bronca, mãe vai falar que não pode. E sim, ela falava, mas ao mesmo tempo ela era minha amiga. Ela é minha melhor amiga até hoje. Então, é aquele negócio de... Ela teve muita sabedoria. Acho que as noites em claro que eu dei pra ela fizeram ela realmente pensar, orar, Deus dá sabedoria para ela. Porque ela é minha melhor amiga, ela é minha mãe, ela é minha conselheira. E realmente a nossa conexão é gigantesca. Eu falo, ela fica com muito orgulho, né? Cada reportagem que eu faço, ela manda para a família inteira. Aí eu, como eu recebo algumas coisas, falo, uai, que isso? Eu mandei para todo mundo. Então ela tem muito orgulho de mim, mas eu falo, tudo é graças a você. Então, se eu sou essa pessoa que você tem orgulho, é porque lá atrás você foi guerreira e conquistou tudo por nós. E eu ponho a Deus. Gente, eu encerro como esse quadro aqui? Derretendo, né? Quase não conseguindo falar. Obrigada, Flávia. Obrigada a vocês. Por estar aqui com a gente. Você que veio de outra cidade, né? De outro estado, por compartilhar essa história. Foi demais ter você aqui. Obrigada, Sarinha, por compartilhar a sua história. E eu acho que isso que a Flávia falou serve para a gente poder encerrar aqui o quadro Canal da Mãe, né? De como o nosso enxergar diante das nossas situações influencia, né? A Flávia falou sobre a gente olhar para o nosso filho, mesmo nos momentos de tensão, é o que a gente sempre trata aqui no quadro Canal da Mãe, né? Dessas lutas e do dia a dia, olhar aquilo como uma bênção, porque filho sempre será uma bênção a despeito das dificuldades. Para você também. Estamos precisando. A gente não sabe. Ainda bem que a tela da TV, ela tira os ranhos, tá? Que vocês não estão vendo aqui, que vai escorrendo, viu, gente? Sim, o rima prova d'água tá ajudando hoje. Tá ajudando.
E foi muito demais ter esse quadro aqui, porque eu amo a maternidade e ver essa É muito história bom. tão linda, assim, da Flávia e da Sara, enche os nossos corações. Então tá aí, a Bíblia já disse há muito tempo, né? Filha é uma bênção, e tá aqui uma história que mostra a bênção e o milagre da vida. Olha, não acabou, tá? Segura o coração, respira, porque no próximo bloco tem mais participação aqui junto com o nosso especialista. Então não sai daí não, Entre Família volta já.